Nós que agradecemos, Pedro, muito obrigada. Boa noite a todos, sintam-se abraçados, né? Um imenso prazer estar aqui com vocês, mais uma quarta-feira. Antes da gente começar, eu vou dar alguns recados, né? Essa reunião, ela está sendo gravada, então daqui 2 dias, de 2 a 3 dias, ela fica disponível no nosso canal do YouTube, tá? E a gente pede também para deixar os microfones desligados durante a reunião. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, no final a gente tem 15 minutinhos para esclarecer, né? Para deixar aberto para essas dúvidas e perguntas. Então, é só anotar ou mandar no chat, que depois o palestrante, no final, ele vai ter esse tempo aí para poder conversar com a gente, tá? Hoje nós vamos receber o Delcinho, ele vai trazer o tema para a gente, ante a crueldade, que está no Livro dos Espíritos, né? Então, ele vai ter, mais uma vez, ele já aceitou o nosso convite, está palestrando aqui com a gente. E antes da gente apresentar ele, eu vou fazer uma prece. Então, pedir para todo mundo relaxar, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma oportunidade, Pai, de estarmos juntos, mais uma vez, em prol do mesmo objetivo, que é o aprendizado. Pedimos, Pai, que intua o nosso palestrante, que ele traga mais uma mensagem e muito ensino e aprendizado para todos nós. Agradecemos também essa ferramenta maravilhosa, que diante da mudança do nosso planeta, nós podemos, Senhor, estar presente, cada um na sua casa, mas todos nós com o mesmo objetivo, que é estar aprendendo sempre. Agradecemos a força dos nossos desafios diários e tudo que o Senhor tem nos proporcionado de aprendizado. Que assim seja, agora e sempre. Amém. Então, gente, hoje nós temos o Delcinho, que aceitou o nosso desafio, né, de estar palestrando com a gente. O tema de hoje é Ante a Crueldade, que está no Livro dos Espíritos, na questão 752 a 756. Delcinho, muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo à nossa palestra. Já agradecemos a sua disponibilidade, todo o seu carinho, né? Fique à vontade, 40 minutinhos aí para você palestrar para a gente, viu? Eu que agradeço. Boa noite, gente. Tudo bem? Senhor Jesus nos acompanhe, né? Hoje e sempre. Pois é, hoje nós vamos conversar sobre a crueldade, né? E que tipo de comportamento a gente deve ter diante dela, né? Essa é a ideia central, é o nosso objetivo fundamental do dia de hoje, é discutir isso. O que é crueldade, né? Deixar explícito esse conceito e que tipo de atitude um sujeito que se pretende espírita, que se pretende renovar, né, suas atitudes, deve ter. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Sim. Sim, beleza. Então, vamos lá. Então, a centralidade do texto aqui está lá no Livro dos Espíritos, né? Na terceira parte, que trata das leis morais, é o capítulo 3, que traz a discussão da lei de destruição, né? Então, a discussão da crueldade está vinculada à discussão da lei da destruição, que é tal qual importante para os processos, embora quando a gente leia e escute, né, a gente fica meio assim, opa, e aí, como que isso funciona? Vamos lá, então. Antes da gente ir para o texto
do Livro dos Espíritos, eu trouxe aí o significado e a origem etimológica, né? As palavras, elas têm história, né, gente? Nos determinados idiomas, né? Elas caminham historicamente para uma construção do significado. Então, é bastante interessante, sempre que a gente puder recorrer, eu faço muito, eu gosto disso, né? A etimologia, porque a gente reconhece a história da palavra, né? Essa origem. E ela nos ajuda a ter mais clareza do que significa determinada expressão, determinado termo no idioma nosso. Então, quando a gente vai lá no dicionário, a fonte é o Michaelis, está escrito o seguinte: o que é crueldade? É a qualidade ou característica do que é cruel. Que tem prazer em causar dor. Tuguismo. Segundo o significado, né? Sentimento prazeroso em ser violento ou impiedoso. Terceiro, prazer em ver sangue derramado. Quarto, atitude cruel, crueza. 5, propriedade do que é severo. 6, característica do que causa pavor. 7, capacidade de provocar a tragédia. Então, quando a gente diz crueldade, a gente está dizendo de algo bastante sacana, né? Para usar o termo popular. A origem da palavra, né? Vem do latim, né? Da palavra latina crudelis, que significa pessoa cruel que gosta de fazer o sangue, cruor, dos outros correr. Então, crudelis vem de cruor, que é sangue, né? E essa ideia de fazer o sangue do outro se esvair, escorrer. Há uma diferença em latim entre cruor e sanguis. Sanguis é o sangue circulando normalmente dentro das veias. Cruor é o sangue derramado de modo violento. Então, nós estamos falando, né, um sangue positivado, funcionando, dentro da lógica construída, necessária. Em latim, essa expressão vem de sanguis. Já cruor é um sangue que teve o seu funcionamento interrompido de forma violenta. Então, aí a gente já tem a ideia, né, do que estamos tratando quando a gente diz de crueldade. Vamos lá, então, ao texto do Livro dos Espíritos. São algumas perguntas, né, que a gente trouxe aqui para a gente conversar sobre. 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Já que o Kardec está tratando dessa discussão da lei de destruição, o instinto de crueldade, né, o sentimento de crueldade, tem a ver com esse instinto destrutivo? Aí os espíritos respondem: é o instinto de destruição que tem de pior, no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Perfeito. Então, quando a gente está falando de crueldade, os espíritos dizem que a gente está dizendo de algo que vem de uma natureza necessariamente má. Certo? É o ponto mais ruim do instinto de destruição, é a crueldade. Continuando, Kardec pergunta: por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Uma afirmação aí, né? Kardec reconheceu, observou e disse: olha, nos povos primitivos, que têm evolução ainda em processo inicial, a crueldade forma o caráter predominante dessa galera. Aí ele pergunta por quê. Os espíritos respondem, olha que interessante. Nos povos primitivos, como lhe chamas, é muito interessante porque, né, essa categorização evolutiva que a gente
tem muito sólida, né, na nossa concepção, quase sempre quando Kardec afirma sobre isso, os espíritos dizem, olha, você que está dizendo, né, se você está chamando isso, então vamos usar o seu termo. Nos povos primitivos, como lhe chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades, além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, o Kardec, os espíritos ligam nesse movimento a crueldade a uma necessidade de conservação pessoal exclusiva. Certo? Quando a gente está ligado mais à matéria do que ao espírito, mais ao bruto do que ao sutil, a crueldade impera numa lógica de conservação pessoal. Bora lá. 754. Continuidade. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Em outras palavras, é cruel aqueles sujeitos ou aqueles povos em que ainda falta uma formação moral, um senso moral, e por moral a gente entende aqui os valores, né, as virtudes. É por isso que os sujeitos são cruéis, a crueldade vem da falta desse senso? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Olha que resposta interessante. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Então, posso dizer que um sujeito, seja qual for, que um espírito, seja qual for ele, não tem senso moral. Ele não tem desenvolvido o senso moral. Isso, em alguma medida, eu posso dizer. Agora, o senso moral existe como princípio em todos os homens. Afinal, nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germen da flor que ainda não desabrochou. Olha que metáfora interessante. O começo do perfume no germen da flor que ainda não desabrochou. Aí vem um comentário do Kardec. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza os das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Olha que legal isso aqui. Porque quando a gente fala assim, eu não sei o que vocês pensaram quando vocês escutaram assim, crueldade. Veio na mente de cada um de nós algo, algum ato ou alguém né? E eu não sei o que vocês pensaram, mas em algum momento, eu acho que pode ter sido raro, pelo menos, né? Estou dizendo da minha experiência, eu não pensei em mim. Eu pensei em atitudes ou sujeitos que não são eu. Aqui o Kardec dá uma grande sacada sobre qual é a lógica evolutiva dos espíritos
Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Todas. E elas vão se desenvolvendo mais ou menos de acordo com as circunstâncias, com as experiências que cada um dos espíritos adquire na convivência com outros espíritos, nas relações. E aí, em alguma medida, como algumas faculdades são opostas às demais, quando eu desenvolvo do lado de cá, eu enfraqueço a do lado de cá. Quando eu desenvolvo o egoísmo, eu enfraqueço a caridade. Quando eu desenvolvo a caridade, eu enfraqueço o egoísmo. Certo? Essa é a ideia de que essa lógica dual, ela é interna. Todas as faculdades existem no homem e vão se desenvolvendo. E aí ele conclui lá, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Na medida que a gente for caminhando no desenvolvimento do nosso senso moral, por aí entenda-se exercício de virtudes, a gente vai enfraquecer perspectivas instintivas, como em alguma medida ele colocou, os espíritos colocaram a crueldade vinculada à selvageria. 755. Como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização... Então, primeiro Kardec estava perguntando sobre de modo geral. Os povos primitivos são muito cruéis. Por quê? Aí agora ele vai dizer que mesmo... Como é que acontece que no seio da mais adiantada civilização se encontrem seres, às vezes, tão cruéis quanto os selvagens? Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, de novo, tá vendo os espíritos devolvendo? Olha, você que diz, você quis chamar assim, selvagens que da civilização só tem o exterior. Lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantar. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Outra resposta aqui que cabe para um monte de coisa, né? Quando a prova é por demais pesada, o que vai predominar nas ações? A natureza primitiva, que é o que eu já tenho construído. 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Que hora que isso vai acontecer? Resposta dos espíritos. A humanidade progride. Esses homens, em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tem disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. O processo de caminhada do mal para o bem se dá através do reconhecimento do que é mal e do que é bem e da seleção, da escolha do bem. Separar joio do trigo é isso. Certo? Essas são as perguntas que o Kardec traz para a gente. Aí tem um cara, um escritor russo,
chamado Dostoiévski, inclusive é tido por muitos como um dos grandes autores da alma humana, vamos dizer assim, da psique humana, né? Admirado por muitos teóricos da psicologia, da filosofia, porque ele constrói nas narrativas a natureza humana, né? Explicita as relações lá na Rússia czarista ainda, né? Mas algo muito humano, né? Muito desse processo. E aí ele diz o seguinte em determinado momento: compara-se muitas vezes a crueldade do homem à das feras. Mas isso é injuriar essas últimas. Deixar para pensar. O Hamed trouxe um texto muito interessante que eu quis compartilhar aqui com vocês. Está lá nas Dores da Alma. Ele escreveu 2 vezes sobre crueldade, né? Esse aí é o Crueldade 2. Mas olha, eu trouxe aqui, né? Olha que interessante esse processo aqui. Tá bom. Crueldade, Hamed, as Dores da Alma. A crueldade como pena de morte já se achava estabelecida em quase todos os povos da antiguidade. Em Atenas, dava-se ao sentenciado à morte opções de escolha. O estrangulamento, que era considerado por todos humilhante, o corte de cabeça através do cutelo, o que era muito doloroso, e o envenenamento, preferido pela maioria dos condenados. Na Roma Antiga, em época anterior a Júlio César, o enforcamento e a decapitação eram as sentenças mais generalizadas. Porém, ao homicida de pais e irmãos era aplicada uma pena invulgar: ser cozido vivo e depois atirado ao mar. A condenação dos incendiários eram as chamas da fogueira. Os hebreus preferiam o apedrejamento ou a decapitação, pois atribuíram estar na cabeça a localização dos delitos. Na China, havia um processo de deixar cair gotas d'água na testa do condenado sempre no mesmo lugar, até conduzi-lo à completa loucura. No Japão, os sentenciados à morte tinham a permissão dos juízes para rasgar o próprio ventre com um sabre. Não poderíamos descrever aqui, nessas rápidas reflexões, os atos terríveis de personalidades da história, nem analisar sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em que seus primeiros passos de ascensão espiritual. Mas nomearemos algumas dessas pessoas que tiveram comportamentos degenerados: Nero, Calígula, Caracalla, Gengis Khan e Ivão o Terrível, Tamerlão. Porém, não nos deteremos às atitudes de personalidades do passado ou do presente, nem das incontáveis condutas cruéis de homens que passaram anonimamente pela terra. Todavia, não poderíamos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecida como Santo Ofício, criada em 1233 pelo Papa Gregório IX, que entrou para a história como uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Não saberemos avaliar com precisão quais os atos mais perversos e sanguinários: os realizados pelos executores ou os praticados pelos executados. Aliás, pessoas lutam e matam até hoje, em nome de Deus, para justificar e proteger suas crenças religiosas. A atrocidade, o sadismo, a perversidade e a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana, em processo inicial de desenvolvimento espiritual. A
espiritualidade, na terceira parte, capítulo 6, de O Livro dos Espíritos, expõe: o senso moral existe como princípio em todos os homens. Dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. As faculdades do homem estão em estado latente, como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Assim também, em essência, somos todos unos com a perfeição divina que habita em nós. Todo o processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência, o que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros. Quando a criatura integrar na sua mentalidade ao senso moral, que nela reside em estado embrionário, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas. Um traço comum em toda a natureza é a evolução. Evoluir é um grande objetivo da vida, pois quanto mais progredirmos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós mesmos. Nesse caso, quanto mais percebemos essa realidade, mais aprenderemos como solucioná-los sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre nesse mundo tem como origem básica uma pessoa que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudez ou maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimento espirituais. Por detrás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com os nossos gestos de amor. Os atos e a vida do Cristo apresentam, sob muitos aspectos, sempre algo novo a ser interpretado em seu significado mais profundo. A história da humanidade nunca registrou, nem registrará fato tão cruel e violento na vida de um ser humano como aquele ocorrido há mais de 2000 anos. Os judeus tinham, nas redondezas de Jerusalém, uma colina que se destinava à execução dos condenados da época. Era um terreno de acentuado declive, aspecto pesado e sombrio, onde se crucificavam assassinos e ladrões. Os gregos deram-lhe o nome de Gólgota, do hebraico Gugolek, crânio. Os romanos chamavam de Calvário, do latim Calvarium, lugar das caveiras. Esse sítio tinha uma formação rochosa que se assemelhava a uma caveira, além de nele se encontrarem por todos os lados crânios em decomposição expostos ao tempo. Nesse tétrico lugar, um ser extraordinário, que queria simplesmente despertar nos homens sua dimensão esquecida ou ligar esse elo perdido ao poder da vida, foi crucificado penosamente. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, juntamente com dois malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia: Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. O grande número de pessoas ali presentes representava a violência humana. Para elas, não havia sequer um laivo de maldade em suas ações e se ofenderiam certamente se fossem acusadas de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual. Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus legou para toda a humanidade. Certo? O Hamed é ótimo, né? Desloca muito as nossas pré-concepções. Para agir diante da crueldade, o Hamed colocou como resposta ali perdão, entendimento, perdão e amor.
A gente repete, né? Eu lembro que a última palestra que eu fiz aqui era do credor incompassível, a gente falou de perdão de novo, né? A lição é uma só, como diz, né? Mas existe um processo bastante simples de ser executado que abre a porta para devolver atos cruéis, agressivos e violentos, né? Com coisas diferentes, gradações diferentes, crueldade, violência e agressividade, né? Mas, né? São intensidades de alguma origem parecida, vamos dizer assim. Assim como o perdão, o ato de amor, a caridade, que é o amor em ação, também tem gradações. E a gentileza talvez seja uma alternativa interessante, porque ela começa pequena e ela desarticula o processo de agressividade. Eu trouxe um videozinho sobre gentileza. Eu acho que eu já passei, né? Mas vale a pena assistir de novo, enquanto o nosso tempo está. Deixa eu compartilhar o vídeo. Veja se o som está ok. Tocou o som? Tocou. Beleza. É isso aí. A ideia de que esse é o profeta gentileza, né, que pintou esse cartaz. Gentileza gera gentileza. Assim como o movimento da agressividade. E aí, como bem o Kardec e os espíritos, né? O Kardec só explica. Diz, né? O enfraquecimento de determinado vício com fortalecimento de determinada virtude e vice-versa, em alguma medida, as atitudes, né,
estão vinculadas. Então, agressividade gera agressividade, gentileza gera gentileza. Assim como crueldade pode levar a continuidade da crueldade até ser barrada por um ato de amor. E o que é o amor? Aí eu trouxe aqui alguns trechos do Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz um dos textos, né, que eu mais gosto. Porque é isso, ele conceitualiza, né? Ele consegue, de fato, explicitar para a gente o que é, né? Essa lei de amor, o que é efetivamente esse processo. Deixa eu só ver o nosso tempo aqui. Esse processo. Faltam 5 minutos, não é isso que a gente combinou? Esse processo de uma atitude amorosa, do amar, né? Para além do substantivo amor, do verbo amar. A lei de amor está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A autoria do Lázaro foi ditado em 1862. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Olha só, que legal isso. Na origem, instinto. E aí a coisa da autopreservação, a coisa da crueldade, em alguma medida, né? Talvez aí o Hamed tenha razão. Quando eu digo de uma crueldade de um sujeito, ou de sujeitos, ou de atos, vamos dizer assim, né? Para a gente parar de apontar o sujeito ou outro, né? Pensar nos sujeitos internos. Que age cruelmente numa lógica de autopreservação e de um pedido, isso pode ser um pedido de socorro, né? Aí a gente caminha um pouco e a gente é corrompido. Essa expressão é muito interessante, né? Corrompido. A gente é rachado. A gente é corruptível. Aí a corrupção, né? Essa ideia de corromper-se. É de não estar fechado. De não estar, né? Quando a gente chega nesse ponto, a gente tem sensações. É o que o Lázaro disse. Então, primeiro a gente tem instintos na origem. Quando a gente caminha um pouco e é corrompido, a gente tem sensações. E quando a gente se instrui e se depura, a gente tem sentimentos. Então, eu ajo por instinto, eu estou retomando a origem. Eu ajo orientado por sensações, eu estou nesse meio do caminho aí. Quando eu ajo com sentimentos, eu sou vinculado à instrução e à depuração. E o ponto delicado do sentimento é o quê? É o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. O ponto delicado do sentimento é o amor. O que é o amor para o Lázaro? Um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano.
Aspirações são os desejos, todas as, né, as vontades realizáveis. E as revelações, a ideia da verdade, né, fora do véu, sobre-humanas. Olha o que é o amor. Outro trecho, eu não trouxe aqui o texto todo do Lázaro, né? Só algumas pinceladas para a gente poder construir, retomar, né? Na verdade não é construir, a gente já discutiu muito isso, mas ressignificar o que a gente chama de amor. A reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Quando a gente reencarna, a gente traz todo o nosso patrimônio intelectual. Tem a ver com essa instrução do trecho anterior, certo? Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O processo de reencarnação é exatamente a alternativa e a possibilidade da gente conquistar o nosso ser elevado e transfigurado. Em alguma medida, a reencarnação é a ressurreição, né, do Calvário, como bem disse o Hamed. O Calvário é o processo do suplício, do sofrimento, da crueldade. Quando a gente consegue efetivar nessa alternativa da reencarnação a conquista do nosso ser elevado e transfigurado, a gente abandona o Morro da Caveira, abandona os processos instintivos, abandona a maldade e a crueldade. Esse é, como bem disse o Hamed, e o Lázaro retoma aqui, e o Espírito de Verdade, lá no Livro dos Espíritos, a alternativa e o objetivo central do nosso processo. Caminhar para a conquista do próprio ser elevado e transfigurado. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Lembra lá da organização que o Kardec fez de uma espécie de corda em que estava em disputa vícios e virtudes? É isso. Quanto mais a gente caminha para o sentimento, mais a gente abandona os instintos. Isto é que, o que é caminhar em proveito dos sentimentos? Aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, gente, toda a possibilidade do materialismo e da não espiritualização nos vincula e nos joga de novo aos vícios e instintos. Todo o processo de espiritualização nos coloca de frente, diante da nossa própria caminhada dos sentimentos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. O processo de abandono da crueldade, da maldade, em proveito, para usar o termo do Lázaro, do amor, passa por um cultivo. Por isso que a ideia da gentileza pode ser um primeiro passo para se cultivar caminhadas sentido sentimentos cada vez mais depurados. E esse cultivo, toda essa riqueza futura, depende do labor, do trabalho atual, do trabalho consigo mesmo, do trabalho, do reconhecimento e na escolha
em agir mais próximo aos sentimentos, em abandonar os instintos e as sensações. Isso pensando na asa moral. Porque a asa da intelectualidade, como bem diz, né? Na caminhada, a gente discute aqui, a gente discute lá, a gente tem um discurso bastante proveitoso nesse sentido. O meu tempo está acabando. Ah, tá. E aí, como toda riqueza futura depende do labor atual, e riqueza aqui, por favor, nós não estamos falando, Lázaro não está falando de uma riqueza material. Né? Como toda riqueza depende do trabalho atual, é importante que a gente trabalhe. E aí eu tenho terminado todas as minhas, e vou continuar, até acho que até a minha ficha cair, porque quando a gente fala para a gente, né? Gente, não estou falando para vocês, né? Estou compartilhando com vocês, mas o que acontece aqui é isso. Jesus, lá em Lucas, capítulo 6, 46, ele diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor? Por que vocês falam? Por que vocês chamam? Por que vocês dizem? Mas não faz o que eu já disse. Por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu digo. E é legal porque não é mas, né? É ir. Então a gente pode chamar, não tem problema nenhum. Senhor Jesus. Mas além de chamar, a gente tem que fazer. Eu acho que é isso. É o tempo teu. Beleza, tudo bem? Leandro. Tudo. Ei, Leandro. Beleza. Obrigado pela palestra, maravilhosa. Muito bom mesmo esse tema. Esse tema, se pudesse, a gente podia até avançar mais. Pessoal, agora, enfim, então ficam todos à vontade aí também para fazer perguntas, discutir o assunto, né? Colocar algum comentário aí para enriquecer o tema de hoje. Por favor, fica todo mundo à vontade aí. Quem quiser fazer pergunta não precisa necessariamente ligar o vídeo. Se quiser também escrever no chat, a gente lê aqui. Assim, não tem problema, tá? Fica todo mundo à vontade. O pessoal tá tímido hoje. Ninguém tem problema com crueldade aqui, Delcim, tá tudo resolvido. E aí, Delcim? E Elde? Tudo bem? Essa primeira pergunta aqui do livro, na segunda, aliás, que fala da crueldade, que ele fala da predominância nos povos primitivos. Aí logo vem à nossa mente o mundo primitivo. É isso? Né? Por quê? Por que eu estou colocando isso? Porque nós temos, na hora que ele fala, a matéria predomina sobre o espírito. Então, a gente pode estar num mundo de prova e expiação e a matéria dominando sobre o espírito. Mas o que eu fiquei mais surpresa é com relação quando ele fala da conservação pessoal. Então, existe o instinto de conservação. Agora, ligar esse instinto de conservação, que ele fala, e é o que os torna, né, em geral, cruéis. Ligar isso à crueldade é que eu fiquei assim, fiquei surpresa, vamos dizer assim, porque quando a gente está no instinto de conservação, existe a crueldade? Isso que eu fiquei imaginando, sabe? Uhum. Nessa dúvida que eu tenho.
Não, pois é, eu acho o seguinte, o Kardec constrói, né, a lógica dele das perguntas sempre, se vocês observarem, no Livro dos Espíritos, especialmente, é sempre do simples para o complexo, né? Então, ele vai sempre, cada novo tema que é introduzido, ele vai trazendo as questões mais lineares, vamos dizer assim, as que são aparentemente mais fáceis de serem consideradas, para depois ir complexificando. Didaticamente, é um processo excelente, né? Porque aí, esse é uma das possibilidades da aprendizagem inicial de um tema que você não domina nada, né? Eu acho que é uma estratégia perfeita, né, para esse começo. E aí eu acho que ele usa, nessa lógica, a palavra crueldade para dizer de atos cruéis. Então, por exemplo, em alguma medida, independente da justificativa de determinado ato, o processo de assassinar outro sujeito, o processo de escalpelar, né? E vamos lá, e aí os vários processos que o Hamed vem descrevendo para a gente, né? Como que, em alguma medida, a gente visualiza isso como cruel. Agora, quando a gente tenta encontrar justificativas para povos primitivos, em que a conservação, na prática, é o germe do egoísmo. Entre você e eu lembro que uma vez eu participei de um teatro sobre a ditadura, em que falava-se muito da tortura, né? E aí a pergunta final era: e aí, você queria ser torturado ou torturador, se você tivesse só essas duas opções? E aí, quando a gente é vinculado a uma lógica mais materialista e de autoconservação, obviamente, a resposta vai ser torturador. Então, eu serei capaz de cometer atos cruéis numa lógica de instinto de conservação. Mas aí eu acho que, em alguma medida, quando o Kardec vai caminhando com as discussões, ele traz, por exemplo, e no meio de determinadas... qual é o termo que ele usa? Comunidades? Não, mas... avançadas, povos, né? Civilizados, não? Povos mais civilizados, você tem o sujeito. Quando o sujeito age com mais consciência desse processo, aí a responsabilidade da crueldade fica pior ainda, né? Mais grave. Por isso que eu acho que, em alguma medida, ele traz crueldade nessas duas perspectivas. Uma de dizer, olha só, entre você e eu, se eu for agir com instinto, eu vou ser cruel. Eu posso, inclusive, em alguma medida, tomar atitudes de violentas e de um nível de violência que não se justificava para que eu pudesse me defender. E, inclusive, agindo com instintos. E aí, instintos é o quê? Ou sensações, né, no segundo nível aí. Por exemplo, a raiva. Tem vários crimes cometidos contra sujeitos que, levados a um nível de violência muito maior do que o necessário para a execução do cara, né? Então, quando a gente pensa lá as facadas, o cara deu 40 tiros, 40 facadas, porque ela foi mobilizada por instinto, né? Por sensações ainda vinculadas à lógica material, que é aquela em que você não consegue, em alguma medida, se desconectar. Eu acho que quando a gente pensa a ideia do sentimento, é muito isso, olha, eu não vou ser guiado, e sim vou guiar. É a questão da escolha, em alguma medida. É a questão... E aí não é uma escolha só racional, né? Eu acho que é uma escolha, inclusive, sentimental, uma escolha feita com sentimento e razão sobre que tipo de atitude eu vou ter. Agora, esse processo só se dá, e aí quando o Kardec diz primitivo, né, não basta só a gente pensar numa evolução da matéria, né? A primitivos são os indígenas. Eu acho que ele está dizendo de primitivos moralmente, e não materialmente dizendo, né? Você encontra em alguns povos que a antropologia, por exemplo, chama de primitivo ou não civilizado, né? Atitudes morais muito adequadas do que
povos ditos civilizados. Então, eu acho que quando ele diz primitivo, isso fica explícito, quando ele diz do senso moral, ele está dizendo disso. Em relação ao senso moral, são seres primitivos, porque estão vinculados aos instintos. Agora, quando a gente age e caminha intelectualmente, eu acho que esse é o mais grave, Eldio. Intelectualmente, a gente já tem consciência de alguns processos, e aí eu consigo até, em alguma medida, desvincular de uma sensação instintiva, né? Eu consigo racionalmente, intelectualmente julgar, mas eu me deixo levar por processos instintivos que não foi a caminhada da emoção, vamos dizer assim, né? Nessa oposição didática só de razão e emoção. Não sei se eu confundi mais. Entendi. Não, entendi. Esclareceu, sim. Eu estava até pensando aqui, com relação à questão do senso moral, né, que fala na outra questão, talvez seja um pouco isso, né, porque o senso moral, como Kardec fala, ele já existe em nós. Então, quando a matéria prepondera sobre o espírito, embora eu tenha o senso moral, né, eu tenho o senso moral, mas a matéria fala mais alto. Então, ou até na questão do instinto de sobrevivência mesmo, né? Eu estou ali no instinto de sobrevivência, a matéria fala mais alto, e o senso moral ainda não está muito desenvolvido, né? Talvez seja por aí que categoriza como crueldade, como, né? E aí naquela outra tela, quando fala avançado, né? A gente é avançado e corrompido, e depois vem o sentimento, e esse senso moral vai aflorando. Eu acho que mais ou menos. Outra coisa que eu acho que é legal a gente pensar que o senso moral caminha num crescente na lógica da espiritualização. Então, quanto mais eu me vinculo a valores espirituais, mais meu senso moral, eu posso, inclusive, abrir mão, olha que loucura, né? E fazer escolhas que materialmente são esquisitas e que vão, inclusive, contrariamente, por exemplo, ao senso de autoproteção. Eu posso me sacrificar, e isso acontece com vários sujeitos espirituais, como o nosso exemplo maior foi Jesus Cristo, né? Uhum. Ele se sacrificou numa lógica material estranha. Quando você fala assim, poxa, o cara não reagiu, o cara, né? Que é o que Judas, o Judas é sempre esse cara, né? Materialmente, é absurdo o que Jesus fez. Mas como os valores de Jesus são espiritualizados, o sacrifício material, na prática, não foi um sacrifício. Por quê? O que ele estava vinculado era uma discussão espiritualizada. Então, morrer no Calvário, sofrer toda aquela dor, que materialmente é absurda, não faz sentido para quem é espiritualizado. Isso é fichinha, vamos dizer. Agora, se eu sou vinculado à matéria, nossa, eu vou olhar aquilo e falar, que horror, né? Que loucura que esse cara fez. Por quê? Porque eu ainda sou materialista, eu ainda estou me movendo por lógicas instintivas, né? Eu ainda estou vinculado a um senso moral menos desenvolvido, vinculado à matéria. Eu acho que essa é a sacada. Quando a gente diz se espiritualizar, é exatamente largar a mão de valores materialistas, de valores em que a matéria predomina. E matéria não é só dinheiro, porque também, né, quando a gente pensa em matéria, estou falando de dinheiro, vou dar os meus bens. Não é isso. São as questões vinculadas, né, à dor, ao sofrimento, à raiva, a essas sensações que são instintivas, necessárias no desenvolvimento instintivo, né? Mas que a gente tem que abandonar. Essa é a ideia do novo homem. O novo homem é esse cara que já não está preocupado com essa questão material e com essa questão instintiva e de sensações e de prazeres vinculados ao carnal, né, ao material, e se sente muito mais contemplado em prazeres espirituais, numa troca espiritual, mas, né, eu acho que essa é a ideia
no fim de tudo, né? Se a gente quiser resumir todo o espiritismo, é esse processo de dizer, olha, foi necessário, foi importante, mas a gente tem que largar a mão disso aqui e focar noutra. E eu acho, Léo, que encarnado, por isso que eu acho que quando o Lázaro diz da reencarnação, encarnado isso é muito mais complexo, porque o que a gente já está acostumado a viver e a sentir e a gostar está aqui, né? Então a gente faz escolhas. Difícil se espiritualizar estando encarnado, porque o vínculo com a matéria é muito mais forte. Eu acho que aí por isso que ele diz de labor, a riqueza futura é o labor atual, porque é esse exercício de olhar e falar, isso não me interessa mais, né? Me interessa outros prazeres, né, da alma, como diz o Hamed, né? Isso. Tem um chat. O Humberto está aqui elogiando a sua palestra. Ótima palestra, agradeço a todos. Pessoal, a gente estourou nosso tempo. Mais uma vez, um tema muito interessante, né, Delcim? Enfim, a gente abordou aqui, você abordou, né, muitos conceitos, muitos cenários, né, onde a crueldade pode ser identificada. Muito interessante. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção foi que eles também mostram para a gente o remédio, né? A gente tem a ideia errônea de que a gente tem que vencer o vício atacando ele, né? Quando, na realidade, a gente vence o vício desenvolvendo a virtude. É claro, cada um gostou de uma parte da palestra, mas, pessoalmente, foi a que achei mais, o trecho, né? Que eu achei mais interessante. Muito obrigado, viu, pela palestra de hoje. Eu vou fazer uma prece aqui rapidinho, gente, para a gente encerrar, porque a gente já estourou o tempo, e eu já dar descanso para o Delcim também, né? Vou pedir para todos, então, para relaxar o corpo, elevar os pensamentos. Vamos encerrar a nossa reunião de hoje, agradecendo aos bons espíritos, né, que nos deram essa oportunidade do conhecimento sadio. Rogamos a eles o auxílio necessário para pôr em prática os valores e ensinamentos expostos pelo nosso palestrante, fazendo com que cada um de nós, seja encarnado, seja desencarnado, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo, fortalecendo assim virtudes divinas que residem em nós, enfraquecendo sentimentos de ódio e de crueldade que ainda tanto nos assolam. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Gente, muito obrigado a todos, viu? Delcim, agradecimento especial a você. Obrigado. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigada, gente, ótima palestra. Obrigada, pessoal. Valeu, Muito gente. bom. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Até